Gente, para resumir até agora, como que Fux votou, tá? Das 7 questões que foram submetidas ao julgamento agora da turma, até agora, sobre os quais ele votou, ele decidiu de modo favorável em 6 das 7 questões. Quais foram elas? Teve 5 preliminares, vamos lembrar. Ele decidiu de modo favorável aos réus, em relação à incompetência do STF, em relação à incompetência das turmas. Ele decidiu de modo favorável em relação a cerceamento de defesa, falou do document dumping. Ele votou ainda de forma favorável na questão da suspensão do crime de Alexandre Ramagem. Aí ele absolveu todos os réus do crime de organização criminosa e absolveu ainda os réus dos crimes de dano. E só votou acompanhando Moraes em relação à validação da delação premiada de Mauro Cid. Foi o único caso em que ele votou de modo aí favorável, vamos dizer assim, às teses do ministro Alexandre de Moraes. Então, dito isso, pessoal, dito esse breve e apertadinho resumo de tudo como foi, agora eu vou apresentar para vocês, então vamos ao resumão do voto de Luiz Fux nesta quarta-feira. O voto de Luiz Fux foi absolutamente bombástico. O ministro Luiz Fux, ele anulou o julgamento do Bolsonaro, ele detonou a condenação de Moraes e ele não deixou pedra sobre pedra. Então para tudo que você está fazendo aí, que vale muito a pena você ver isso. O voto acabou de acontecer, até agora foi suspensa a sessão de julgamento, ele ainda vai falar sobre as acusações de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas ele já julgou uma série de pontos essenciais nucleares, e nesse resumão eu vou te mostrar como que Fux votou para anular o julgamento do Bolsonaro por nada menos do que 3 vezes, e como ele atacou a condenação emitida por Alexandre de Moraes em vários pontos, como ele absolveu os réus do crime de organização criminosa, como ele absolveu os réus do crime de dano. Você vai entender o tamanho da importância de julgamentos serem conduzidos por juízes técnicos, de carreira, ou então, no mínimo, imparciais, que não é o que está acontecendo com o Bolsonaro. O voto de Fux é histórico pela técnica jurídica perfeita e pela humilhação que ele está impondo a Moraes e a seus aliados da ala norte-coreana aí do Supremo Tribunal Federal. Fux, já no começo do seu voto, ele lacrou com uma forte frase de efeito dizendo: não compete ao STF fazer juízos políticos, mas sim aplicar a lei. Vou repetir. Não compete ao STF fazer juízos políticos, mas sim aplicar a lei. E em seguida, Fux mandou um forte recado. Ele disse, olha, não importa a visão política sobre o que seria melhor ou pior, mas importa o que diz a Constituição e a lei. Fux também deu um recado claro aos colegas, dizendo que nós precisamos ser um exemplo para os 8 mil magistrados do Brasil. 18 mil magistrados, e o STF precisa ser um exemplo. Quando o STF erra, o mau exemplo vem de cima. E ele afirmou que há uma outra responsabilidade ainda do STF, que o STF é a bússola de legitimidade constitucional de uma sociedade plural, mas que é uma sociedade una em seu clamor por justiça. Por isso, decisões devem respeitar a diversidade e reafirmar o império da lei. Foi o que disse Luiz Fux. Veio do começo também uma frase de efeito de Fux, citando um jurista. Ele disse que os fatos para serem algum crime, para eles configurarem algum crime, eles devem se encaixar na letra da lei penal como uma luva se encaixa na mão. Uma outra frase do Fux que veio durante o julgamento, que foi uma frase de efeito bem interessante, que vale destacar aqui nessa introdução, é: o direito não é um museu de princípios, é um instrumento da vida e da esperança. E o voto de Fux nos trouxe, de fato, esperança. Mas no começo do seu voto, ele já indicava a gente que viriam aí fortes emoções. E eu vou dividir a análise do voto histórico e emocionante do Luiz Fux em preliminares e mérito. Vamos começar examinando as preliminares. Começar por elas, que são as questões que podem anular um julgamento. E eu já adianto aqui que Fux anulou o julgamento 3 vezes, e vamos direto para essas bombas. Primeiro, Fux anulou o julgamento dizendo que o STF não é competente para julgar Bolsonaro, e sim a justiça da primeira instância. Fux disse que a competência criminal do Supremo é excepcionalíssima e que só deve ocorrer nos casos previstos na Constituição. Houve aí, nesse momento, uma verdadeira torta de climão lá no STF, lá no Supremo, porque o Fux leu a Constituição para mostrar que o STF não tem competência para julgar Bolsonaro. Citando ainda um famoso jurista chamado Calamandrei, Fux disse que a competência estrita da Constituição é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Só há jurisdição quando há competência. Fux disse que, se não se respeitar a questão da competência, o que acontece é que se instala um tribunal de exceção. Julgar pessoas sem foro privilegiado e com mudança do entendimento é o que a Constituição evitou para que o STF não fosse um tribunal de exceção. E nisso, Fux acusou o STF de mudar a competência para julgar o Bolsonaro após o começo do julgamento. E disse que isso infringe a garantia do juiz natural. Gente, foram assim
momentos muito fortes do julgamento, palavras muito fortes. É um maior ataque, é a maior erosão à autoridade de Alexandre de Moraes na história do julgamento até hoje, na história de todos os abusos praticados até esse momento. Nós estamos diante do maior furo, da maior erosão da falsa autoridade de Alexandre de Moraes e das suas decisões. Fux detonou ainda, dizendo que o STF viola o juízo natural e a segurança jurídica ao mudar o entendimento sobre o foro depois da ação do Bolsonaro ter começado só para manter o processo no STF. E aí, ele concluiu pela incompetência absoluta do STF para julgar Bolsonaro. Que tapa na cara do Moraes, gente. Que tapa na cara do Moraes. Esse foi o momento aí, caracas, do julgamento. Eu falei, caracas, aquele momento que caiu o queixo. Fux anulou todo o processo e a condenação por incompetência absoluta. E é diferente daquela anulação que aconteceu na Lava Jato, quando o Fachin liderou o julgamento, decidindo que não deveria ser Curitiba, deveria ser Brasília. Porque tem dois tipos de competência. Uma é relativa, outra absoluta. Quando é a cidade que julga, é relativa. Isso não anula o caso como um todo. Agora, quando você julga na justiça errada, no foro errado, aí é um caso de incompetência absoluta. Isso anula o julgamento e não tem como salvar nenhuma das decisões proferidas. Luiz Fux ainda declarou a nulidade de todos os atos decisórios, justamente por isso que foram praticados com incompetência absoluta do STF. Ou seja, Fux foi para a guerra com o Moraes. Ele disse que tudo é nulo e ainda disse que o processo tinha que ser julgado no plenário. Fux, então, impôs um constrangimento histórico a Moraes e a seus aliados no Supremo, ao mostrar como são desprovidas de fundamento as decisões do Moraes. E aí vamos para a segunda preliminar, dentro desse arcabouço aí da primeira parte em que a gente está tratando das preliminares. Em segundo lugar, Fux avançou para a segunda questão e disse, em um segundo bombardeio, que a mudança do plenário para a turma silencia vozes de ministros que poderiam se manifestar de forma diferente de Moraes. E aqui Fux tem em mente, certamente, aí o André Mendonça e o Nunes Marques, que foram estrategicamente excluídos do julgamento por meio da manobra do Moraes de tirar o caso do plenário e jogar na turma. Quando é o plenário que está julgando as pessoas do 8 de janeiro. E ele tirou e jogou para a turma. Fux jogou na cara dos ministros que o STF julgou moradores de rua pelo 8 de janeiro no plenário, enquanto Bolsonaro, ex-presidente, ficou na turma. Aí, então, o ministro acolheu a preliminar de incompetência absoluta também da primeira turma, ou seja, não é só o STF que é incompetente. Se fosse o competente o STF, a primeira turma dentro do STF também é incompetente. E aí ele declarou mais uma vez a nulidade de todos os atos do STF contra Bolsonaro. Tudo, segundo Fux, tudo caía mais uma vez. E aí agora vamos para a terceira questão, a terceira preliminar. Fux avançou para tratar do cerceamento de defesa, e aí veio mais porrada em Alexandre de Moraes. Fux deu aí um dos melhores votos, gente, que já foram proferidos na história do Supremo Tribunal Federal. É realmente histórico, é de lavar a alma de quem buscava justiça nesse caso. E ele citou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos para relembrar dos direitos e defesas que todos os réus têm em um processo criminal e disse que as defesas têm o direito a um tempo para preparar suas defesas de forma adequada, com acesso amplo às provas. E aí o ministro mostrou como que as defesas não tiveram tempo hábil para analisar todas as provas do processo desde o oferecimento da denúncia, porque o processo foi muito rápido. Fux disse o seguinte, disse, olha, eu estou no STF há 14 anos e eu julguei o mensalão e demorou 2 anos só para receber a denúncia. Que porrada. Fux mostrou aí como que o processo contra o Bolsonaro é complexo e nem um pouco simples, são muitos documentos. Como que o processo pode terminar tão rápido? Ele disse que ele foi pesquisar o que são 70 terabytes, porque tem 70 terabytes em provas lá. São bilhões de páginas. E as defesas só receberam esse material depois de um mês que a denúncia foi recebida. Mais porrada. Fux reconheceu aí a nulidade do julgamento do Bolsonaro por document dumping, ou seja, porque a defesa foi soterrada com provas e informações, mais de 70 terabytes de informações, sem tempo para as defesas examinarem o material. E se você está entendendo essa análise, está gostando de entender o voto do Fux, deixa o seu like, compartilha para mais gente entender a injustiça e ver a sua voz, o seu clamor por justiça representado na voz de um ministro técnico, que é Luiz Fux. E aí o Fux, ele citou o caso Brady Rule, que foi uma decisão da Suprema Corte Americana que diz que a acusação ela deve entregar provas que comprovam a inocência dos réus. E o Fux deixou claro que até hoje as defesas não tiveram condições para analisar todo o material e, com base nisso, Fux declarou a nulidade total do processo contra Bolsonaro pela terceira vez por cerceamento de defesa e do contraditório. Gente, já são 3 nulidades fulminantes. Vamos lembrar que a validade do julgamento é o pilar central que sustenta o julgamento, e ele simplesmente disse 3 vezes que o pilar central não existe, que ele tem que ser derrubado. Vamos para o quarto ponto que Fux abordou. Aí ele avançou para abordar a quarta preliminar. Ele passou para a análise da delação premiada do Mauro Cid. Fux manteve válida a delação do Cid. Disse que seria desproporcional a anulação porque Cid se autoincriminou, Cid trouxe informações e ele apoiou os benefícios propostos pela PGR,
Contudo, ele não entrou no mérito da falta de voluntariedade e daqueles áudios sombrios de Mauro Cid. Vamos agora para o quinto ponto das preliminares. Fux passou aí a examinar a extensão da suspensão da ação penal em relação a Ramagem. Ramagem porque ele se tornou deputado e a Câmara tem a prerrogativa de suspender. E aí, ele analisou e disse que como o crime de organização criminosa é permanente, ocorreu esse crime também durante o mandato e deve ser suspenso em relação à Ramagem a análise desse suposto crime de organização criminosa, que em seguida o Fux já vai desmontar, tá? Mas ele disse, olha, se tem aí algum crime de organização em relação à Ramagem, isso tem que ser suspenso. E ele votou para suspender a ação quanto a isso, além dos crimes aí de dano e deterioração do patrimônio tombado, que ele disse também teriam que ser suspensos, aliás, já tinham sido suspensos pelo próprio Moraes em relação à Ramagem. Então aí encerraram as preliminares. Como foram as preliminares? 5 preliminares, em 3 delas o Fux derrubou completamente, não dá pra fazer assim, né? Em 3 delas, vamos fazer assim, em 3 delas o Fux derrubou completamente o processo, em uma outra votou de modo favorável aos réus, também não dá de outro jeito, né? E na última, o Fux, ele concordou com Moraes aí na linha de que a delação seria válida, a delação do Mauro Cid. É um ponto que a gente discorda do Fux, mas o voto aí do Fux foi arrasador para quem quer sustentar a narrativa do STF de que tudo foi legal e legítimo. Aqui se encerraram as preliminares do Fux e ele entrou na segunda grande parte do voto dele, que é o mérito. O mérito em relação ao qual ele votou 2 crimes e falta aí, na verdade ele votou 3 crimes e falta aí votar 2 outros crimes. Vamos lembrar. Tem 5 crimes de que as pessoas foram acusadas. Crime de organização criminosa, crime de dano qualificado, de deterioração de patrimônio tombado, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Certo? Olha como é que o Fux votou e eu vou explicar para vocês em seguida. Não perca os detalhes, vale muito a pena ver, mas de modo muito breve, tá? Fux derrubou o crime de organização criminosa, já vou explicar para vocês por quê. Ele disse que os 2 crimes de dano e de deterioração de patrimônio tombado tem que ser um só. E ele respondeu algumas críticas que alguns ministros estão fazendo em relação a ele, dizendo que ele está sendo contraditório em relação aos casos do 8 de janeiro. Ele disse, eu aceito revisar os casos, o que é um excelente sinal para os presos do 8 de janeiro, ou seja, o julgamento do Fux agora pode ter impacto sobre os casos do 8 de janeiro. E ele disse que não tem como você vincular Bolsonaro e os outros réus aos crimes de dano que foram praticados por manifestantes, sem você ter um fio de prova que mostre a ligação entre eles e os manifestantes. Nenhuma ordem de destruição de patrimônio. Ele disse, olha, seria você tratar as pessoas aí com um paternalismo imenso, como se elas não tivessem vontade própria, aquelas pessoas estavam agindo por vontade própria. Então ele disse que não só os 2 crimes devem ser julgados como um só, um absorve o outro, mas que não existe prova em relação aos réus desses crimes. Então, além de absolver por organização criminosa, ele absolveu por esse segundo conjunto de 2 crimes. E aí, falta tratar dos 2 últimos crimes e a sessão foi suspensa. Mas deixa aqui eu trazer alguns detalhes para você que é importante para você entender, tá? Porque aqui o Fux trouxe, então, mais surpresas para nós. Isso porque o Fux absolveu, como eu disse, todos os réus pelo crime de organização criminosa. Ele ficou mais de 1 hora fundamentando esse ponto. Por quê? Ele mostrou como todos os autores, toda a doutrina, todos os autores jurídicos que escrevem livros, que tratam desse crime, eles falam que existem requisitos para que o crime aconteça. E dentre esses requisitos para existir o crime de organização criminosa, estão a permanência e a estabilidade da organização para a prática de crimes, ou então uma associação para a prática de crimes indeterminados. O Fux citou ao tratar desse assunto o Nelson Hungria. Ele disse que a lei penal é um sistema fechado. Ainda que haja lacunas, elas não podem ser supridas pelo arbítrio judicial, pela cabeça, pela vontade do juiz, por vozes na cabeça do juiz. Se um ato é antissocial, mas não está previsto na lei como crime, ele é impunível. E ele disse o seguinte, ele disse, o momento que o juiz se mostra mais severo do que a lei, ele não está fazendo ser cumprida a lei. Foi a frase que ele disse, forte, né, pessoal? O momento que o juiz se mostra mais severo do que a lei, ele não está fazendo ser cumprida a lei. A quem será que ele estava se referindo aí, hein? Conta pra mim aí nos comentários a quem que você acha que o Fux, para quem que ele acha que para quem que você acha que ele estava dando essa indireta ou talvez uma direta. E aí o Fux disse que ele não ficou provada a permanência e estabilidade para a prática de crimes determinados, nem uma associação aí para a prática de crimes indeterminados, ou seja, não estão presentes os requisitos do crime de organização criminosa. O que houve, segundo ele disse, e usando aqui uma linguagem jurídica, ele disse que o que houve foi concurso de pessoas, ou seja, o que houve foi a junção de pessoas para praticar crimes. Isso não é um crime independente como crime de organização criminosa. E mais, ele disse ainda que se houvesse organização criminosa, não haveria a qualificadora de organização criminosa armada. O Fux ele frisou que para haver o crime de organização criminosa é necessária então uma associação permanente e estável que não tem crime quando tem uma aliança transitória circunstancial entre as pessoas. Ele disse bastante também dos requisitos aí para que um grupo que pratica crime seja entendido como organização criminosa. Disse que é preciso dolo, estrutura organizacional, divisão de papéis,
finalidade de uma vantagem ilícita, estabilidade e permanência, infrações penais com pena máxima maior do que 4 anos. Ele examinou todos os requisitos legais e aí ele passou a falar também da questão da arma de fogo. Para uma organização criminosa ser qualificada por arma de fogo, não basta portar arma de fogo, não basta ter um registro de arma de fogo. É preciso que a arma de fogo ela seja usada para as finalidades da organização. E aí o Fux absolveu os réus todos pelo crime de organização criminosa, dizendo que os requisitos não estão presentes e que nem sombra de uma organização criminosa armada, nem sombra disso. Ele disse que houve a imputação na denúncia dos réus de crimes determinados e não uma associação permanente estável para diversos crimes. Então ele derrubou aí, não deixou pedra sobre pedra em relação ao crime de organização criminosa. Com ampla fundamentação, ele conclui que não aconteceu isso, muito menos com o emprego de arma de fogo. Disse que não há nenhuma comprovação nos autos, nem qualquer vinculação com réus em relação ao uso de arma de fogo. Isso foi uma grande porrada, gente. Porque basicamente ele está dizendo, olha, o que a acusação disse que os réus fizeram, de que usaram arma de fogo, e o que o Moraes está condenando, não tem um fio de prova. Um fio de prova. E não tem mesmo. Que porrada. O voto do Fux, gente, até agora foi porrada atrás de porrada na narrativa da PGR e de Moraes, com exceção ali daquele ponto específico do acordo do Mauro Cid que Fux validou. Então vejam, Fux até agora aí foi absolutamente devastador. E aí, teve uma breve suspensão ali de 10 minutos, provavelmente para os ministros irem ao banheiro, e ele voltou analisando os crimes de dano ao patrimônio público e de deterioração de patrimônio tombado. Fux fez ali uma série também de digressões teóricas, uma série de análises, e aí ele se encaminhou para absolver os réus pelo crime de dano, dizendo o seguinte, que dizer que os réus praticaram o crime a mando de terceiros é paternalista, é você achar que eles não têm vontade própria, que eles não têm controle sobre o destino e sobre o que eles fazem. É uma percepção que não se sustenta dentro do conceito e da visão que todos temos de um homem médio. Para ele é evidente que as pessoas estavam ali, elas mesmas decidiram praticar os crimes de dano. E não tem um fiapo probatório, um liame que ligue esse crime de dano, a ocorrência do crime de dano, a Bolsonaro e aos outros réus. Ninguém mandou, ninguém pediu nada. Ele diz que é errado supor que as pessoas não foram responsáveis e decisoras das suas próprias ações ao praticar o dano. Gente, isso aqui é óbvio. Ele disse ainda que a responsabilidade por omissão. Ah, Bolsonaro não fez nada. Bolsonaro deixou que eles fizessem. Ele disse, olha, a responsabilidade por omissão, quando você se omite, só acontece quando a lei prevê expressamente que a pessoa é responsável. Ou então, quando a gente tem uma responsabilidade, um dever por lei ou por contrato de agir para evitar aquele resultado. E Bolsonaro não tinha esse dever por lei ou por contrato. Ele disse, não há prova de que os réus tinham o dever de agir para evitar os danos causados pela multidão em janeiro de 2023. E aí, gente, tudo aí já se encaminhava para uma absolvição, mas ele foi além. Ele disse, olha, embora a acusação e Moraes tenham enquadrado com a prática de 2 crimes, crime de deterioração de patrimônio tombado e crime de dano qualificado, você tem que analisar esses 2 crimes e só um prevalece. Ele aplicou ali o que chama de um princípio jurídico que é da especialidade. A lei especial prevalece em relação à lei geral. E a lei especial que trata da deterioração do patrimônio tombado prevalece em relação ao crime geral do dano qualificado do Código Penal, dizendo, olha, não dá para você condenar por 2 crimes de dano. Cabe aplicar só um deles. Se fosse aplicar um, seria o crime de deterioração do patrimônio tombado. Mas não existe vínculo desses crimes que foram praticados pelos manifestantes de 8 de janeiro com os réus desse caso. E, gente, ele respondeu aí às críticas dos ministros, da imprensa, né? Ele dizendo que ele aceita rever as penas dos réus do 8 de janeiro. Gente, importante, recado importante aí, mais uma vez. E o Fux disse, ninguém pode ser condenado por um dano de terceiro se você não contribuiu para esse dano. E se você não se omitiu, tendo alguma prova de que você tinha obrigação de agir. Ele ainda disse que, ainda que Bolsonaro tivesse liderança, destaque, que os outros réus tivessem isso, não tem nenhuma indicação segura de que eles sejam responsáveis pelos danos, pela destruição dos bens. E acabou aí, então, no final do seu voto, absolvendo todos os réus do crime de dano. E disse que fazer diferente seria responsabilizá-los sem culpa ou sem dolo, aquilo que eles chamam de direito de responsabilização objetiva. Ou seja, gente, vamos fazer aqui um panorama. Das 7 questões julgadas até agora, Fux decidiu de modo favorável aos réus em 6 delas. 3 nulidades, 1 suspensão, 2 absolvições. Votou com Moraes só na validação da delação do Cid. Foi extremamente forte, fortíssimo o voto do Luiz Fux. Ele lembrou, inclusive, o julgamento que ele fez da Débora do Batom, disse que a Débora não invadiu nenhum prédio, não tinha prova nenhuma. E aí ele condenou só por dano a um bem tombado, que era o que tinha prova em relação a ela. Foi uma pena de um pouco mais de 1 ano de prisão, irrisória comparada com as penas dadas pelos outros ministros, de 14 anos de prisão.
E, citando o caso Débora, ficou aí muito ilustrativa a injustiça, mais uma vez, das condenações que vêm sendo praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Fux, em resumo, lavou a alma de todos nós que enxergamos múltiplas injustiças no julgamento contra Bolsonaro e outros réus. Não é julgamento de Bolsonaro, é julgamento contra Bolsonaro e os demais réus. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de um tweet que lavou aqui a minha alma também, que me representou, que é esse tweet que eu vou mostrar agora aí na tela para vocês. Olha aí esse tweet do João Luiz Mauad, em que ele falou aqui de um desabafo de um amigo advogado ao ouvir sobre o voto do Fux. Olha aqui, ó. Esse voto do Fux é de uma importância psicológica para mim. Gente, eu tô me sentindo melhor depois desse voto também. Por quê? Eu tava me achando burro louco. Eu tava achando o processo nulo por 300 razões e eu pensava, será que só eu penso isso? Eu devo estar louco. Ou eu não estudei direito. Que péssimo advogado sou eu de só eu tá achando isso, né? E aí veio aí o Fux erguer a voz da nossa indignação contra a justiça como juiz técnico, mostrando aonde que a imparcialidade judicial nos leva à justiça. E agora, em seguida, houve uma interrupção do julgamento, vai ter um intervalo de 1 hora, os meninos estão almoçando, eu vou almoçar aqui, parei meu almoço aqui do lado, tava com o almoço do lado enquanto fazia os comentários, em breve a gente volta, então fica por aqui que em breve a gente vai voltar com a continuidade do julgamento, porque o Fux vai falar agora dos crimes mais complexos. Ele vai provavelmente se estender mais para falar dos crimes de Estado, golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Provavelmente a nossa aposta é de que Fux vai dizer que não tem como praticar os dois crimes, tudo é um só, e aplicar uma pena única para os réus, uma pena muito mais baixa do que os demais ministros vão aplicar. E isso nos traz a boas perspectivas de revisão desse caso do plenário, porque quando tem discordância dos ministros, como a gente está tendo no Luiz Fux, o caso pode ser levado em embargos infringentes para o julgamento do plenário. Gente, esse aí é o resumão apertado de horas e horas do julgamento, a gente está aqui desde as 9 da manhã, foram aí 4 horas, e eu resumi para vocês aí em 20 minutos, talvez algo próximo de meia hora. Siga acompanhando, não perca, clica no sininho das notificações para você não perder nada que acontece aqui no canal. A gente sempre vai estar trazendo informações e análises atualizadas para vocês sobre isso. Um grande abraço e até daqui a pouquinho, quando o julgamento for retomado. Espero vocês aqui no canal. Até já.